Fala galera do canal Concretizando, Ciomara Damasceno de Oliveira aqui do Conteúdo Concreto, trazendo mais um super conteúdo para você. Hoje falaremos sobre ponto de equilíbrio e como ele pode ser uma arma valiosa para que você efetivamente organize as finanças e veja dinheiro no final do mês. O ponto de equilíbrio também é conhecido como break-even point. Mas não vamos falar inglês não, chega e enrolei a língua para falar aqui. Vamos tratar do ponto de equilíbrio. Então segue pro vídeo. Primeiramente, vamos fazer a definição do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quanto que a sua loja precisa vender para empatar o jogo. Então, qual é esse valor que paga toda a operação, porém ainda não temos lucro? E eu gosto de pensar em mais além, né? Eu gosto sempre de pensar um pouco melhor, sempre olhando aqui para a nossa gestão de lojas de material de construção. Para além desse valor específico, quantos dias você precisa trabalhar para você empatar esse jogo e ainda não ver lucro, porém estar com todos os boletos, todos os seus custos fixos e variáveis pagos? Você já tinha ouvido falar do ponto de equilíbrio? Então a regra é clara. Vendeu acima do ponto de equilíbrio, a loja está lucrando. Vendeu abaixo do ponto de equilíbrio, a loja está dando prejuízo. Mas qual é o ponto de equilíbrio da sua loja? Primeiro passo, calcular o seu ponto de equilíbrio e entender quais são os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Passo 1, calcular o seu ponto de equilíbrio. Mas como é que a gente vai fazer esse cálculo? Soma o custo fixo juntamente com o custo variável. O que são os custos fixos? Os custos fixos, eles são todos os custos que não variam conforme a venda. Exemplo, aluguel, salário, taxa de contador, taxa do sistema. Tudo isso são custos fixos. Não interessa quanto você vendeu, você paga um valor X. E o que são os nossos custos variáveis? Aqui a gente vai ter duas etapas dele. A gente vai ter os custos variáveis, que são aqueles custos que variam conforme a venda, que a gente pode colocar como exemplo. Impostos, taxas de maquininha. Então perceba, a taxa do banco, mensalidade do banco é fixa, mas a oscilação do que a maquininha retém pelas vendas é variável. Salário é fixo, mas a comissão que você paga para o vendedor é variável. Taxas de impostos que você paga na prefeitura ou no estado são fixas, mas o seu imposto devido, ele é variável. Então a gente vai ter aqui duas grandes contras. Ainda vai entrar no custo variável todos os boletos do mês. Então, vai ter um custo variável das contas do mês e ainda um outro custo variável que são todos os boletos que você paga aí, para além de empréstimos e outras despesas acessórias que você tem aí na loja. O interessante é metrificar tudo isso e descobrir que valor é esse. Descobriu esse valor? Ponto. Esse é o seu ponto de equilíbrio. Quando você tem todo esse cálculo resolvido, você consegue inclusive ver como é que está a lucratividade da tua loja, como é que está esse valor perante o teu faturamento. O teu ponto de equilíbrio é quantos por cento dentro do teu faturamento? 70, 80, 90% do teu faturamento para chegar no ponto de equilíbrio pode não estar saudável, você pode estar com uma margem baixa, você deve estar errando na precificação. Então todos esses indicadores, eles são pertinentes para que você tome mais decisões acertadas na hora de precificar, na hora de comprar e na hora de promover um saldão, um feirão, porque vai ser o ponto de equilíbrio que vai te dizer se a sua loja está dando resultado ou não. Mas eu acho que realmente a dica de ouro é trabalhar o ponto de equilíbrio em dias de loja aberta. Então, nós temos aqui 30 dias do mês, porém, alguns dias que não são úteis. Então, efetivamente, 25, 26 dias úteis. O que seria interessante era você começar a medir. Eu abro a loja no dia 1º, no 0. Aí eu venho medindo a loja. Qual é o meu primeiro ponto de equilíbrio? Falamos lá no início, o custo fixo. Quantos dias eu preciso trabalhar
quantos dias eu preciso vender, o que eu posso fazer para melhorar as minhas vendas, para eu trazer o meu ponto de equilíbrio ali que pode ser metrificado ali entre o dia 10 e eu trazer ele para o dia 7. Quais são essas primeiras ações de marketing? Qual é essa comunicação que eu preciso ter com o meu cliente para que eu comece a trazer o meu ponto de equilíbrio para melhorar o meu resultado? Paguei a primeira parte do meu ponto de equilíbrio, o que eu posso ir fazendo de ações, de feirão, de estratégia, de conversar um pouco mais com os meus clientes para que eu traga o outro ponto de equilíbrio, que seria o dos custos variáveis, para mais perto. Então, eu vou medir que vai ser lá no dia 27 do mês que vai estar quase tudo pago. O que eu posso ir fazendo para trazendo o ponto de equilíbrio para mais perto, para que eu comece a ter mais folga dentro do meu caixa? O ponto de equilíbrio, ele é um excelente indicador para a gente melhorar a performance da loja, para a gente cobrar mais dos nossos colaboradores. O que está faltando para eu melhorar o meu ponto de equilíbrio? E aí vários outros indicadores podem entrar nessa salada. A gente pode melhorar o ticket médio, a gente pode melhorar inclusive o custo fixo, a gente pode começar a enxugar esses pagamentos que, independente da venda, nós somos obrigados a pagar. Então, onde é que eu posso estar enxugando? Tudo isso você vai analisar e tomar muitas decisões e estratégias somente observando, entendendo e calculando o seu ponto de equilíbrio. Eu gostaria muito que você pensasse no ponto de equilíbrio como um valor que você precisa fazer o quanto antes. Porque à medida que você paga, chega no seu custo fixo, o restante é só o quê? É só felicidade, é só lucro. E aí você vai, inclusive, começar a ver melhor o dinheiro da loja. Porque eu sempre estou recebendo mensagem dos lojistas falando que não consegue ver o lucro da loja. Por que às vezes não consegue ver? Porque às vezes não tem uma estratégia, não consegue ver os números do jeito que os números precisam ser vistos. E uma boa estratégia é entender e colocar bons olhos sobre essa técnica do ponto de equilíbrio. Espero ter ajudado vocês com esse super conteúdo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, curte, comenta e compartilha esse super conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você e tantos outros lojistas a ter aquele insight e melhorar a gestão da sua loja de material de construção. E a gente se vê no próximo vídeo.